Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Fé contra todas as dificuldades. Esta foi a lição de número 5 do nosso trimestre, e o texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi o Salmo 119, verso 11, que diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A reforma protestante ela só conseguiu ter lugar porque o Senhor Deus, em todas as eras, sempre teve homens e mulheres que amaram de forma intensa a palavra de Deus. Isso não significa que a história deles foi uma história fácil de ser contada e muito menos de ser vivida. Para homens como Wycliffe, Hus, Tyndale, ou até mesmo Martinho Lutero, John Knox, entre outros. Foi muito difícil permanecer fiel a Deus e ao mesmo tempo a sua palavra, ou assim diz o Senhor, numa época em que se posicionar a favor ou contra os princípios bíblicos poderiam significar fogueira, perseguição e morte. Hoje, quando a gente vai principalmente para as redes sociais e vê o que as pessoas falam a respeito da Bíblia, você vai encontrar muita gente que fala a favor ou contra o texto sagrado. Você vai encontrar muita gente que critica de forma feroz a própria Bíblia, mesmo no meio de pessoas que se proclamam cristãs. Gente que diz que a Bíblia tem que ser adaptada à realidade desse tempo, tem que ser reescrita, tem que passar por um filtro todo especial, porque se ela fosse escrita hoje em dia, muito daquilo que está nela não estaria. Quando na verdade nós sabemos que esses livros que estão na Bíblia, eles são atemporais. São mensagens que o Senhor Deus revelou através do Espírito Santo que servem para todas as pessoas em todas as épocas do mundo. Entretanto, muita gente diz, não, a Bíblia precisa ser readaptada, precisa ser reescrita, ela precisa passar por uma roupagem nova. E está aí a teologia progressista que vai trabalhar exatamente isso. Alguns dos princípios que a palavra de Deus vão mencionar, que são certos ou errados, e os indivíduos passam por um crivo humanista, por um filtro humanista, e vão fazer exatamente aquilo que querem, desrespeitando completamente a Bíblia, a palavra de Deus. Quando olhamos para esses reformadores, nós somos chamados a permanecer fiéis àquilo que é certo, ainda que caia nos céus. Somos chamados a permanecer fiéis à palavra de Deus. 3 textos vão aparecer no nosso guia de estudos. O primeiro deles, o livro Grande Conflito, na página 176, onde a Sarah White ela vai mencionar que principados e potestades nas regiões celestes fizeram tudo o que era possível a eles para destruir os reformadores. Mas o Senhor Deus os protegeu e principalmente deu poder e força para que a obra que estava a eles designada que pudesse alcançar o seu propósito. Aquele era o tempo de resgatar algumas mensagens que haviam se perdido durante o período medieval. Portanto, esses homens, apesar de terem sido duramente perseguidos por instrumentos satânicos, porque eram indivíduos que representavam as forças da rebelião, as forças do mal, que os estava perseguindo. Mas ainda assim sentiram muito de perto a força de Deus, bem como dos anjos do Senhor. Num segundo texto, também do livro Grande Conflito, na página 176, o texto vai mencionar que apesar de haver uma grande perseguição movida contra os reformadores, eles alcançaram força e poder através da oração e do estudo da palavra. A perseguição que foi movida contra eles só fez com que eles se voltassem com ainda mais inteireza de coração para a Bíblia e ao mesmo tempo para a oração. O que é que fazemos diante da perseguição, da tortura, dos problemas, das dificuldades? O que fazemos? Bem, muita gente acaba desistindo de Deus, da sua palavra. Esses reformadores fizeram ou tomaram a decisão de, diante das dificuldades e problemas, buscar ainda muito mais a Deus e se dedicar ainda muito mais à sua palavra. Há ainda aqui no Inário Adventista
número 73, que é o Castelo Forte, o hino Castelo Forte, que é um hino que foi feito por Martinho Lutero. O pastor Mark Finley faz um comentário a respeito dele, dizendo assim: a justificação pela fé, a verdade que Lutero descobriu, é o fundamento do Evangelho, sobre o qual repousa a esperança da salvação. E o seu hino Castelo Forte ressalta o Evangelho. Castelo forte é o nosso Deus, nele nós podemos nos refugiar. Por isso, tanto a proteção quanto a salvação provém diretamente de Deus. É Ele quem trabalha para nos manter próximos dele. É Ele quem nos salva dos nossos próprios pecados. É Ele quem nos protege das forças do mal. Assim como esses homens e mulheres que em período tão complexo se levantaram, tomando a Bíblia, a palavra de Deus, não apenas em suas mãos, mas ao mesmo tempo colocando-a no coração. E fizeram uma verdadeira reforma na maneira de se pensar Bíblia e religiosidade. Nós hoje, no tempo que antecede a vinda de Jesus, somos chamados para podermos empunhar as nossas Bíblias, para sermos fiéis à palavra de Deus. E para nos levantarmos diante de uma geração que diz que a Bíblia precisa ser atualizada e dizer: a Bíblia não precisa de atualização, quem precisa de atualização somos nós. Nós precisamos ser atualizados tendo como base esse sistema operacional, o sistema operacional de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, deve nos atualizar. Sermos atualizados de acordo com aquilo que é o seu padrão, de acordo com aquilo que é a sua vontade, de acordo com aquilo que é a revelação dada por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Precisamos nos levantar hoje com coragem e fé, como esses pioneiros o fizeram numa época tão complexa. Eu desafio hoje a orar e pedir a Deus para que te ajude a ser esse tipo de pessoa. Você sabe que amanhã a gente vai entrar dentro de uma outra temática dentro dessa questão do grande conflito. O tema será As Duas Testemunhas. Essa será a lição de número 6. Vai valer muito a pena. Mas antes da gente poder entrar nessa temática, eu quero orar junto com você. Pai do céu, obrigado por tua palavra e por sabermos que a profecia mencionou que na hora certa se levantariam homens e mulheres com coragem para se manter fiéis à tua palavra e reformar a igreja e a maneira como as pessoas deveriam se comportar e buscar a salvação através da graça mediante a fé. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra como eles o foram. Ajuda-nos a sermos também influenciados pela missão de Deus e compartilharmos essa mensagem com aqueles que estão vivendo nesse mundo exatamente na época que antecede a vinda de Jesus. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Cristo. Amém. Eu estudo a lição e você?